Bom dia, 6h30. O Bahia no Ar começa agora. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro. Acompanhe alguns dos assuntos do nosso programa de hoje. Justiça derruba liminar e Marcelo Guimarães Filho volta a ser presidente do Esporte Clube Bahia. A gente sempre esteve ao lado do direito e confiava na justiça e sabia que a decisão podia ser revertida quando nós entrássemos com a contramedida. Taxa de homicídios de jovens na Bahia aumenta cerca de 260% em apenas 6 anos. Um avanço da questão do tráfico de drogas, você tem a entrada maciça do crack. Família de Erinaldo Martins, do Pernambuco, contesta a versão de que o piloto de velocidade na terra tenha morrido em um acidente e fala em assassinato. Dizem que na noite anterior teve uma briga entre os pilotos, mataram ele, jogaram ele dentro do carro e jogaram no barranco. Melhor estado de saúde da cantora Ivete Sangalo, internada em Salvador, vítima de meningite. Ela vem se alimentando normalmente e se movimenta bem pelo quarto onde está internada desde domingo. Vitória, os desafios de um campeão. Na primeira reportagem da nova série especial, conheça a história de um dos clubes de futebol mais antigos do Brasil. Ninguém queria se machucar não, para não perder a posição, porque naquela época quem se machucava e saía, para voltar era um trabalho danado. Pois é, ainda nesta edição do Bahia no Ar, você vai ver a matéria completa sobre as eleições no Bahia. Ontem foi uma confusão aqui no futebol baiano. O presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho, falou com exclusividade à Record Bahia depois dessa decisão judicial que devolveu o cargo a ele. Você vai ver ainda hoje aqui no nosso programa. E os moradores da pequena cidade de Medeiros Neto, a cerca de 950 quilômetros de Salvador, estão enfrentando muitos problemas por causa da chuva que cai há 15 dias. Mais de 200 famílias estão desalojadas. A maioria dos moradores precisou abandonar as casas e aquela coisa sai, não sabe quando volta. Eles estão vivendo com parentes ou em abrigos públicos organizados pela Defesa Civil. O rio Água Fria, que corta o município de Medeiros Neto, transbordou depois de 2 semanas de chuva. Pelo menos 6 ruas do centro da cidade ficaram alagadas e as casas foram invadidas pela água. E a Prefeitura de Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano, decretou situação de emergência também por causa das fortes chuvas que castigaram a cidade no último final de semana. A Defesa Civil ainda está fazendo um levantamento para avaliar os estragos. Dezenas de famílias ficaram desabrigadas, parte delas foi encaminhada para casa de amigos, para escolas e para creches da cidade. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, em apenas um dia choveu o esperado para todo o mês de dezembro. Falando nisso, como é que será que fica o tempo? Será que essa situação continua? Aqui em Salvador, finalzinho da madrugada também foi chuvoso. Vamos saber como é que fica o tempo hoje aqui na capital e no interior? Olha só, nessa quarta-feira a previsão é de céu aberto em quase toda a Bahia. Agora você esteja vendo imagens agora da cidade do Salvador amanhecendo. Parece que tem nuvens no céu. No sul do estado o clima é abafado, provoca chuva isolada. Vamos ver como é que fica o tempo em toda a Bahia. Em Salvador, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. Em Itabuna, no sul da Bahia, sol entre nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas variam entre 23 e 29 graus. Em Jequié, no sudoeste do estado, sol com algumas nuvens. Não chove. A mínima fica em 20 e a máxima atinge os 33 graus. Em Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano, não há previsão de chuva nesta quarta-feira. O dia será de sol e pouca nebulosidade. A mínima fica em 18 e a máxima em 34 graus. Em Juazeiro, na região norte, o sol aparece entre nuvens. Também sem previsão de chuva ao longo do dia. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus. A maré atingiu o nível mais alto na madrugada, a 1h49. Às 7h58 da manhã, maré baixa. Cheia novamente às 2h09 da tarde e baixa às 8h11 da noite. E o desembargador Jefferson de Assis, da 2ª Vara Crime do Tribunal de Justiça da Bahia, negou ontem o pedido de habeas corpus para o publicitário Marcos Valério. Ele continua preso, está na sede da Polícia Interestadual em Salvador. A Justiça também negou o pedido de soltura
para os 3 sócios dele, que também continuam presos. O juiz entendeu que, em liberdade, ele poderia atrapalhar as investigações e um outro motivo é garantir a proteção às provas já colhidas pela polícia. O publicitário Marcos Valério foi preso na última sexta-feira, em Minas Gerais, durante a Operação Terra do Nunca, que cumpriu 23 mandados de prisão e de busca e apreensão. Marcos Valério e os sócios dele, viu? Os sócios desembarcaram na base aérea de Salvador ainda na sexta passada. Se fosse traficante, era o quê? Os comparsas, né? Se fossem acusados de tráfico, se fossem pobres da periferia. Então, como não são, são os sócios. Eles são acusados de comandar um esquema criminoso de aquisição de papéis públicos para grilagem de terras no município baiano de São Desidério. Ou seja, eles são acusados de falsificar documentos públicos para tentar se tornar donos de terra de forma ilegal, terras que não são deles. Ainda existe um pedido de habeas corpus que não foi julgado. E a gente vai acompanhando essa situação aí do carequinha ex-carequinha Marcos Valério. A gente vai dar uma parada para o nosso intervalo comercial, mas ainda nessa edição do Bahia no Ar, você vai ver que a Justiça derrubou a liminar que suspendia as eleições no Bahia e Marcelo Guimarães Filho volta a ser o presidente do clube. A gente trabalhou para fazer a peça de agravo. Essa peça foi protocolada por volta das 20 horas e 1h28 saiu a decisão do juiz, tornando-se sem efeito a decisão do juiz de primeiro grau. Hoje, 10h15 da noite, Vidas em Jogo.